Olá, amigos. Muito boa noite a todos aqueles que fazem companhia a nós nesse momento em que estamos iniciando um trabalho reflexivo sobre a doutrina consoladora, em especial aos amigos da Casa Espírita Jesus, o Bom Pastor, aí em Aratuba. Desejamos que vocês estejam em paz, mormente toda essa pandemia, todo esse caos que revirou a nossa vida de algum modo, nos deu transformações que são lições também que precisamos aprender e com isso utilizar os nossos talentos para superar. Muito obrigado aos amigos da Casa Espírita O Bom Pastor pelo convite para que possamos refletir. Vamos iniciar esses estudos fazendo uma prece? Bondoso e bom Jesus, os que na Terra estamos em experiência de crescimento, de evolução, te agradecemos as oportunas chances que temos de avaliar a cada dia, a cada instante, a nossa própria personalidade. A natureza nos pede calma, tranquilidade, diante das experiências que servem como provas para que espiemos em nós os defeitos, os erros, os equívocos que tantas vezes cometemos por falta de atenção ou por ignorância. A pandemia que nesse momento transporta para a dimensão do espírito muitos irmãos, muita gente, uma multidão que está retornando à dimensão espiritual de uma forma inesperada, é sim uma consequência dos nossos próprios equívocos. Temos, de algum modo, efetuando uma passagem da transição terrena que nos pede outorgar aos que ficam a expectativa de mudança de comportamento. Que essa experiência trágica possa nos servir de lições e que retiremos delas a oportunidade de nos aperfeiçoar. Que a bondade divina transpareça nos corações daqueles que afetuosamente sentem a saudade dos familiares queridos que partiram repentinamente. Que esses que estão adentrando a espiritualidade sejam recebidos fraternal e amigavelmente pelos espíritos familiares e pelos seus anjos de guarda, que fortaleçam neles a esperança da compreensão da mudança, de que faz parte da vida essa trajetória que ora se faz. E que os que ficam na terra possamos nos ocupar das tarefas de multiplicar os dons, os talentos que todos temos, não só para egoisticamente nos aperfeiçoar individualmente, mas coletivamente, e principalmente auxiliar no trabalho de evolução do planeta, que passa pelo seu momento mais importante. Em nome de Deus, agradecemos hoje e sempre. Ai, a gente está fazendo um ai ai aqui é porque a dose parece que veio reforçada, cobrando de nós muita calma, tranquilidade, não é verdade? Mas faz parte do jogo da vida. A gente já sabia, já esperava realmente que a hora da transformação na Terra seria realmente de grande importância, como está sendo. Me foi dado, eu agradeço a direção da casa, o tema Parábola dos Talentos. Vou dizer que em todo indivíduo repousa uma partícula da divindade.
E alguém sempre vai dizer, mas quais são os nossos talentos? Vamos refletir. Todos nós, de alguma forma, temos talentos. Alguns têm uma inteligência privilegiada. Cientistas, médicos, escritores, trabalhadores que renovam as ideias que geram o progresso da Terra, mostram seu talento na capacidade pensante. Tem os engenheiros, os professores que têm raciocínios lógicos, tem aqueles que têm deduções brilhantes e renovam a face da Terra com suas criações. Nesse momento, os profissionais da área de saúde são os nossos melhores heróis, que estão na linha de frente, combatendo o bom combate. Porque você já imaginou ter a responsabilidade de cuidar de vidas, de salvar vidas? É uma tarefa que exige talento. Outros são talentosos no trato com as pessoas, beneméritos. Os que têm talento na profissão que escolhe. Tem também os talentos divinos. São muitos os que detêm. Francisco de Assis, Chico Xavier, uma Madre Teresa, Mahatma Gandhi. A gente cita esses nomes porque são mais afetuosos, estão mais afeitos aos exemplos que marcaram suas vidas. Mas tem muitos talentos divinos operando anonimamente na Terra, construindo bem, com a riqueza da caridade, com a profissão de fé, auxiliando, superando dificuldades. É um exemplo bem próximo da gente, de talentos, a dona de casa que administra o orçamento, que planeja o cardápio, gerencia o asseio, a higiene do lar. Sem talento seria sempre uma tarefa incompleta ou mal feita, não é verdade? Quantos não são os professores, mestres, que talentosos conduzem mente, constroem cidadãos? Todos nós dependemos na nossa vida, inicialmente, quando a gente chega ao planeta, de professores. A Terra é uma escola de revigoração, de fortalecimento, de aprendizagem. E os professores nos tiram as vendas da ignorância e nos permite, com palavras e números, exaltar os nossos talentos. Não importa em que ou quanto somos, quais são os nossos talentos, eles existem. Sempre haverá a possibilidade de multiplicá-los, de fazê-los crescer, de produzir frutos em benefício de todas as mentes. Um diretor de cinema, Alfred Hitchcock, ele dizia que é preciso libertar as ideias que aprisionamos, que revelarão os nossos talentos. Os poetas, os músicos, os compositores, os autores de livros, de crônicas, de textos maravilhosos, têm o talento que precisam expressar para que revelem ao mundo a sabedoria do ser humano. Jesus fez referência a esse tema na parábola dos talentos que a gente analisa agora. As parábolas são um recurso pedagógico usado pelo Cristo, que as narrava de acordo com o conhecimento do público daquele tempo, há 2000 anos. Elas encerram, porém, conhecimentos espirituais de grande profundidade, que a cada leitura e releitura se revela o discernimento. A gente enriquece cada vez que lê porque vai compreendendo. E cada vez mais que avança no aprimoramento do conhecimento espírita, do Evangelho, nossa alma se enriquece com lições preciosas. Então Jesus
fez questão de valorizar os talentos. A parábola dos talentos fala de um homem rico que distribuiu sua riqueza para 3 servos antes de sair em viagem. Para o primeiro, ele deixou 5 talentos. Para o segundo, 2 talentos. E para o terceiro, 1 talento. Quando volta da viagem, chama os servos, 3, e pergunta o que é que eles fizeram com os talentos que foram lhe emprestados. O primeiro, que recebeu 5 talentos, negociou honestamente e ganhou mais 5 talentos. Dobrou o valor recebido. O homem chama então o homem de servo bom e fiel. A esse que dobrou os talentos, você é um servo bom e fiel. O segundo, que recebeu 2 talentos, devolveu o recebido e mais 2 talentos. Também dobrou o valor que lhe fora confiado. O homem também o chamou de servo bom e fiel. E o terceiro, que recebeu 1 talento, devolveu ao homem o mesmo talento, pois com medo de negociar, enterrou o talento no quintal da sua casa. O homem chamou o servo de mau e preguiçoso. Historicamente, um talento, uma unidade monetária de Roma e da Grécia, tinha um valor de 6 denários. Uma vez que um denário era o pagamento usual para um dia de trabalho, um talento equivalia aproximadamente ao valor de 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Pegando o preço da avaliação da época. Vamos colocar a parábola dos talentos para nós. O Senhor que viajou é Deus, o Senhor de nossas vidas. O período da viagem é a vida humana. Nós viemos para a reencarnação na Terra e nos deu esse período em que viajamos, que Ele viajou. Deus então nos entrega ao planeta para que multipliquemos os dons que já conquistamos com nossas experiências anteriores pelas bênçãos divinas a nosso favor. Ninguém vive na Terra pela primeira vez. Provavelmente entre nós já temos algumas experiências. A vida só tem uma, experiências muitas. E o que é que representa os 3 servos? Perguntará a você. Os 3 servos representam a humanidade em evolução. Ninguém nada, todos nós somos diferentes em termos de dons, não é? O servo que recebeu mais e multiplicou os seus talentos, vamos dizer que é o mais preparado espiritualmente, mas que nem por isso deixou de se aplicar aos seus bens, ampliando as suas capacidades. Ele já tinha um conhecimento, uma bagagem de vidas anteriores, que lhe dava a oportunidade de exercitar o bem, fazer o amor, de traduzir os sentimentos bons de ganho na terra. E ele mesmo, já tendo tudo isso, ele progrediu ainda mais. O servo que recebeu 2 talentos é ainda o homem bom, que já aprendeu a aproveitar as chances e fazer crescer suas virtudes, valorizando a oportunidade da vida. Aí você me pergunta, Nonato, e o servo temeroso que enterrou o único talento que recebeu com medo, com indolência? Representa os imperfeitos, como nós, que ao contrário de usarmos o único talento que possuímos, o dom da vida, para melhorarmos e melhorar o mundo, para crescermos, espiritualmente falando, nós enterramos essa capacidade nas sensações e nas disputas materiais em que muitas vezes nos envolvendo,
em busca do ter, de ganhar, eu prefiro ter do que ser bom, do que ser justo, do que ser honesto. Não acontece? Os talentos são os bens. São os recursos materiais e espirituais que o plano espiritual outorga a cada um dos homens para serem empregados em benefício próprio e do próximo. É tudo que é necessário, as experiências evolutivas do homem, da mulher, do ser humano, a gente fala. Os bens materiais, os dons espirituais, os conhecimentos, a posição social, a família, etc. Jesus falou que o servo mau, a ele era destinado ao mundo de trevas e ranger de dentes. Essa expressão foi muitas vezes levada em conta dos tormentos da alma quando saísse da terra, não é verdade? Você vai para um lugar onde tem muito trevas e ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Na verdade, a expressão do Evangelho. Choro e ranger de dentes é o resgate de nossas faltas. Não é um lugar realmente destinado a carmizar, a purgar os nossos erros, os nossos equívocos. Coloque-se que, olha, quando a gente vem para a Terra, a gente chega em meio ao choro, pequeno, criança, bebê. E lá adiante, velho, depois de muitas experiências, o velhinho já está sofrido, range os dentes. Experiência, uma historinha contada para a gente pegar esse como exemplo. A lei da reencarnação explica que se usarmos mal nossa capacidade de perdoar, por exemplo, semeando rancor e vingança, mágoa e despeito, ao invés de perdoar, esclarecer e enriquecer, usando compaixão e indulgência, podemos voltar em um ambiente cheio de desavenças e de incompreensão, onde recolheremos o preconceito e as vinganças mesquinhas que aplicamos a outros e que teremos que pagar, porque ninguém sai da terra sem pagar até o último ceitil. São muitos os talentos que dispomos. Nós somos bilionários de bênçãos. O que temos construído na comunidade, na oficina do trabalho, na vizinhança para melhorar as relações com o nosso próximo. Amizades, intrigas. Ampliamos a nossa relação de amigos ou criamos mais adversários? Alguém poderia, depois, avaliando um pouco mais, refletindo um pouco mais sobre a parábola dos talentos, dizer: Deus é injusto, distribuindo talentos em quantidades desiguais. Por que é que não deu 5 para cada um dos 3? Ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrário nem de injusta nessa decisão de Deus. Baseia-se na capacidade de cada um. Essa capacidade adquirida antes da presente vivência e convivência na Terra, em outras jornadas evolutivas. Se você avançou numa existência e criou oportunidades de conhecimento, de saberes para aplicar-se na próxima, é bem diferente daquele que vai receber talentos iguais a... Seria injusto até. Aquele vai receber no nível que ele tem conhecimento. Se você colocar uma pessoa que já tem um estudo, conhecimento de nível superior, alguém do ensino médio e alguém da alfabetização, você não pode distribuir a mesma prova para cada um dos 3, não. Você vai dividir, vai fazer as perguntas de acordo com o nível de conhecimento de cada um.
A um terá 5, a outro dará 2, e aquele que ainda não depende dos conhecimentos terá 1. Os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados, mais vividos. E aqueles se reencarnam para missões de repercussão social. Madre Teresa, Irmã Dulce, Papa Francisco, os beneméritos do amor e da caridade. A gente cita esses nomes mais conhecidos como exemplo, mas aí no meio mesmo da sua cidade, da sua região, tem aqueles que são sagrados ao talento espiritual. Os que recebem 2 são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar. Os que têm a responsabilidade de criar filhos e de conduzi-los ao progresso, oportunizando-lhes a chance de crescerem e de ganharem também os talentos que merecem por conta de cada nível de evolução. E os que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão a de promover o progresso de si mesmos, mediante a aquisição das virtudes que ainda lhes faltam. Não é que seja tão mal, ignorante, rude, não. Eles conhecem já o que é bom e o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, mas eles ainda não praticam. Somos nós, né? A gente já conhece as lições do Evangelho do Cristo, a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas na hora do pega pra... a gente nem sempre faz o que devia. Falha. Na verdade, nós todos precisamos fazer valer esse conhecimento, porque em todo indivíduo repousa uma partícula da divindade. Nós somos divinos, mensageiros do amor, do bem, e que ainda não temos essa condição é porque a gente é muito relapso. Aquele estudante, sabe, que é preguiçoso, ouve na sala de aula o ensino, não prepara a lição de casa e sai reprovado no fim do ano. Aí vai ter que repetir de ano. Aí vai ter que voltar e receber um talento que é para aprendizar-se, a fim de que com 5 talentos que ele venha a receber no futuro, ele possa ensinar aos demais. Deu para entender? Nosso Pai Celestial, na sua bondade infinita, nos confiou dons ricos de propriedades especiais para favorecer a nossa evolução. São talentos que podemos multiplicar com um bom uso ou deixarmos de lado também numa existência. A gente pode muito... Nós temos o livre-arbítrio, nós sabemos o que é bom, mas muitas vezes disfarçamos, saímos pela tangente, procuramos fazer o mal, porque aquilo nos dá obter fama, lucro fácil, mas que logo vai embora. São talentos que podemos multiplicar com um bom uso, ou deixarmos de lado, como eu estava dizendo, sem usufruirmos suas qualidades e embelezarmos não só nossas vidas, mas as vidas de outros. Quando a gente tem boa intenção e disposição para fazer florir esses talentos, nos tornamos mais felizes. Se temos saúde mental e nenhuma indisposição perturba essa fonte de bênçãos, se podemos pensar, agir, quer dizer que possuímos o talento da inteligência. Esse talento nos permite que o apliquemos em prol da vida, do bem das pessoas. Se nascemos em uma família com facilidades financeiras e econômicas, temos a possibilidade de usar esses recursos para construir escolas,
fábricas, hospitais, dá emprego a muita gente. Os ricos, tinha uma passagem do Evangelho que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Na verdade, Jesus não queria dizer que os ricos nunca teriam oportunidade. Não, é que os talentos dados a quem tem a fortuna são para ser divididos com empregos, fábricas, ajuda. Não é dando o seu dinheiro, a sua fortuna, mas é dando oportunidade a que essas riquezas suas cresçam e ajudem a crescer também a de outras pessoas. Podemos possibilitar estudo, oferecer trabalho, proporcionar saúde. Se não forem muito expressivas essas posses, você vai dizer assim, mas eu não nasci rico. Ainda assim, poderemos colaborar na aquisição de materiais escolares para os que necessitam, os nossos filhos, os nossos netos. Podemos matar a fome de famílias desamparadas, dar abrigo a quem necessita, e é o gesto caritativo que nos permite lembrar de Kardec ao dizer que fora da caridade não há salvação. Se conseguimos conquistar a cultura, teremos conosco uma usina de saber que poderá enriquecer outras mentes, corações com os quais podemos dividir esse material. E o que dizer da ampla possibilidade que Deus nos concede de nos tornarmos pais, mães, sermos co-criadores com Ele. Se somos administradores, a gente pode direcionar muitos benefícios, enriquecer os que nos rodeiam. Tanto são os talentos que nos são dados como os talentos que conquistamos. São tesouros raros que devem ser muito bem utilizados. Por isso jamais devemos desperdiçar, jamais devamos ser como o terceiro servo, que com medo de que o Senhor, quando a gente voltasse para a pátria do Espírito, exigisse, cadê o talento que eu lhe dei? Ele enterrou, não fez progredir, não vou levando de volta para o Senhor. Tinha medo, o Senhor Deus não é esse temeroso ser que as escrituras do passado diziam que era vingativo. Não. É misericordioso. Ele nos dá. E nem pede de volta os 5 talentos que foi dado ao primeiro e ao segundo e ao outro. Mas diz ao último que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cobrado no sentido de exigir que isso prospere. E aqueles que realmente não souberam trabalhar os dons, os talentos, esses viverão choro e ranger de dentes. Terão outras vidas, muitas vidas, até que aprendam a melhorar-se. Então é isso, é a lição. Nós podemos tomar dos talentos, dos sentimentos, promover o renascimento da esperança nos corações. Esse é o momento em que a palavra de ajuda, de esperança, de conforto, de solidariedade, mais necessita as pessoas que muitas vezes, tolhidas pelo desemprego, pela perda de parentes, chegam a enlouquecer porque não têm ainda o conhecimento que nós temos. Nonato, mas eu não sei. Reze por elas. Vibre silenciosamente, destinando a cada uma delas a oportuna chance de que o seu talento de saber fazer uma prece possa tocar o coração de quem vive uma desilusão, de quem está procurando superar-se da dor. Podemos, então, utilizar os talentos da nossa boa vontade para espalhar o sorriso amigo, o cumprimento afável, o abraço amoroso nesse momento impossível,
Mas quando terminar a pandemia, a gente vai mudar muito. Porque a gente não abraçava mais nem os nossos. A gente não olhava no outro e dizia quanto gostamos de você. A gente não se enriquecia com a presença amiga do verdadeiro amigo. Que o nosso talento possa servir de alegria para injetar a alma depressiva, o coração amargo, o parceiro triste. Todos possuímos talentos, visíveis ou ocultos, estão à espera de que utilizemos. Cabe a nós essa decisão. Pertence a nós essa escolha. A lição que eu trago hoje é que saibamos multiplicar esses talentos, os dons que temos, em favor da vida. A vida é algo tão bom. Melhor do que qualquer mega sena. Pergunte a quem está nesse momento no leito hospitalar, precisando de um respirador para conseguir respirar e ter vida. Se ele não trocaria o prêmio da Mega Sena pela oportunidade de continuar vivendo. Saibamos então multiplicar os talentos, fazendo bom uso deles, acionando-os a benefício de terceiros, multiplicando exatamente como fez o administrador previdente da parábola dos talentos narrada por Jesus. Vou dar uma dica para vocês. Uma obra de um espiritualista, conhecedor da doutrina espírita, foi religioso, andou pesquisando no Vaticano, ele já não pertence à dimensão do espírito, Berto Roden. Eu era jovem, estava adentrando no conhecimento, eu tinha uns 17, 18 anos, e ele veio a Fortaleza dar uma palestra no Teatro de Bolso. Tinha pouca gente, porque a gente não sabe ainda vivenciar que os grandes talentos da vida estão próximos a nós. Quando temos oportunidade, a gente tem que ir lá. Fosse alguém, sabe, para fazer estripulia, qualquer coisa mundana, aí a gente estava lá batendo pau. Mas é da vida. Nós já temos um talento, muitas vezes enterramos. Ele fala de todas as parábolas e a sabedoria das parábolas. Filósofo, educador, Berto Roden atinge as mais excelsas culminâncias da visão cósmica da mensagem de Cristo. E ele fala com uma propriedade. Eu vou só para encerrar mostrar aqui. Da parábola dos talentos. A parábola que maior incompreensão, desapontamento e até revolta tem causado no mundo cristão é, sem dúvida, a do administrador fraudulento. A tal ponto chegou a incompreensão que muitos leitores chegam a duvidar que Jesus tenha proferido essa parábola. Muitos acham que se trata de uma interpolação posterior, de que alguém criou, depois feita por algum autor desconhecido. O auge do escândalo está nas palavras seguintes de Jesus: granjeai-vos, amigos, com as riquezas vãs, para que, quando vierdes a falecer, vos recebam nos tabernáculos eternos. É um convite manifesto, dizem os revoltados, para fraude, para desonestidade, em flagrante contradição com toda a doutrina de Jesus. Esta incompreensão, ou mesmo descompreensão, das palavras do Mestre, baseia-se na suposição errônea de que possa haver iniquidade ou maldade nas riquezas ou em outro objeto físico qualquer. Aquela velha história de dizer, rico não entra no céu. Não existe em toda a natureza, diz Humberto Roden, não existe em toda a natureza um único objeto que seja moralmente mau ou moralmente bom. Bondade ou maldade moral
são atributo único e exclusivo de seres dotados de livre arbítrio. Criatura que não tenha comido do fruto da árvore do bem e do mal, como o livro de Gênesis fala, não pode ser moralmente boa nem moralmente má. Não pode cometer atos bons nem atos maus. Um pedaço de metal ou farrapo de papel chamado dinheiro é algo moralmente neutro. Nem é bom, nem é mau. Se Jesus tivesse dito, granjeai-vos amigos com a iniciativa das riquezas, não teríamos como justificar suas palavras, porque teria recomendado fraudulência. Mas o mestre não disse isto. O que ele recomenda é algo de perfeita sapiência e retitude. Recomenda a seus discípulos que usem o objeto neutro dinheiro para praticar o bem, o mesmo objeto neutro que aquele administrador usou para praticar iniquidade. 3 atitudes são possíveis que ele tira aqui na terra com os bens, os talentos materiais: abusar, recusar e usar. O homem profano considera os bens terrestres como um fim em si mesmos, isto é, abusar. O homem místico, o espiritual, não se serve dos bens materiais nem como fim nem como meio, isto é, de recusar. O homem de consciência cósmica não considera os bens terrestres como um fim, mas sim como meios para o fim superior, o de usar. Que a bondade do grande Mestre Jesus nos dê a oportunidade de crescer no conhecimento das suas verdades. O Evangelho é um GPS, um guia para nós que transitamos na Terra, procurando lá ainda o objetivo de chegada, o rumo de saída, de uma saída com alternativa de bem. Para isso, todos nós temos condições e talentos para sermos frutificadores desse bem. Que a esperança seja presente nesse instante de transformação, que o dever de ajuda seja o socorro imediato, que a busca incessante para desenvolver esses talentos seja nosso dia a dia, e que o dom da vida seja grato a todo instante a Deus, nosso Pai misericordioso. Em nome dele, agradecemos a vocês a bondade, a caridade de nos ouvir todo esse tempo e desejar paz e bem, calma, que é bom para a alma.